vai direto para o Supremo Tribunal Federal, que retomou nesta tarde o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. A gente está vendo imagens agora do ministro Alexandre de Moraes esclarecendo uma parte do voto dele, porque houve um início da sessão, já uma discussão entre os ministros, porque na compreensão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que recebeu ligação, por exemplo, do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, questionando o que estaria em julgamento hoje no Supremo Tribunal Federal. Barroso disse que, olha, está havendo muita confusão sobre o que o Supremo está fazendo neste momento e quis esclarecer que o que está em discussão no Supremo é se é constitucional uma lei já aprovada pelo Congresso Nacional que trata da questão das drogas e que o Supremo tenta resolver ao estabelecer a quantidade de maconha que uma pessoa pode ter para uso pessoal e não ser processada como um traficante de drogas. E não que o Supremo estaria descriminalizando de fato. Continua sendo um ato ilícito, só que sem punição penal, com punição apenas administrativa. E quem está lá acompanhando este julgamento é o repórter Pedro Teixeira, que vai surgir na imagem aqui para a gente, para trazer as informações de como começou essa sessão do Supremo Tribunal Federal. Pedro, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Yuri? Débora, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. A sessão começou agitadíssima, justamente por este ponto levantado por você, Yuri, uma tentativa de esclarecimento por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele indicou que pode estar havendo algum tipo de desinformação com relação ao julgamento que está acontecendo neste momento na Suprema Corte. Ele foi rebatido pelo ministro André Mendonça. Surgiu também uma sugestão por parte do ministro Flávio Dino. Ele sugeriu, por exemplo, que a Corte discutisse primeiro a diferenciação de tráfico e uso e depois a questão da descriminalização ou não da maconha. Só para a gente explicar, para quem nos acompanha aqui na CNN, os ministros do STF estão, neste momento, julgando um caso que analisa justamente a constitucionalidade de uma lei para diferenciar o porte da droga, maconha, no caso específico, não são de outras drogas, e para diferenciar se o porte da droga, em determinados casos, a pessoa pode ser considerada usuária ou traficante. Já há maioria no sentido de que é preciso definir regras claras para a diferenciação entre usuário e traficante. Por exemplo, 4 ministros já votaram indicando a sugestão de que até 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas, nestes casos, sejam presumidas como usuários. Votaram neste sentido os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. Cristiano Zanin e Nunes Marques propuseram como critério 25 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas para diferenciar o uso do tráfico. Já o ministro André Mendonça sugeriu 10 gramas, mas ele também indicou que isso seja definido em até 180 dias pelo Congresso Nacional. O ministro Edson Fachin votou pela necessidade de fixar objetivamente a diferenciação entre usuário e traficante, mas propôs que essa medida seja tomada pelo Congresso Nacional. É um julgamento bastante complexo, ele foi paralisado em março deste ano com pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que é justamente quem vota daqui a pouquinho depois da conclusão dessa discussão que abriu a sessão do Supremo Tribunal Federal, já com a manifestação do presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, um debate que surgiu com o ministro André Mendonça, mas a tendência é que com o voto do ministro Dias Toffoli a gente já comece a entender o caminho que será adotado pelos ministros do STF. A gente vai seguir acompanhando, o julgamento já está rolando na Suprema Corte. Volto com vocês.